Boa tarde. A TAP está oficialmente proibida de operar na Venezuela. O governo de Nicolás Maduro anunciou a revogação da licença da transportadora aérea portuguesa, juntamente com outras 5 companhias internacionais, impedindo qualquer voo de ou para o aeroporto de Caracas. A decisão surge na sequência da suspensão das ligações aéreas devido à instabilidade no espaço aéreo venezuelano, associada ao cerco norte-americano no país da América Latina. No comunicado publicado no Diário Oficial da Venezuela, as autoridades acusam a TAP, a Ibéria, a Avianca, a Latam, a Turkish Airlines e a GOL de reforçarem ações de terrorismo de Estado promovidas pelos Estados Unidos, liderados por Donald Trump. Em reação, o presidente do Governo Regional admite incerteza. Não sei, nem ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas neste momento a tensão está muito elevada e temos que levar em linha de conta que é preciso termos uma grande atenção, sobretudo a um país como a Venezuela, onde temos uma comunidade e continuamos a ter uma comunidade muito importante. Apesar do clima de tensão, Miguel Albuquerque garante que a comunidade madeirense está calma. Nós, neste momento, temos tido o diretor das comunidades em contacto e o meu chefe de gabinete esteve lá a semana passada e a nossa comunidade está calma, não há nenhum problema do ponto de vista político, não há envolvimento político da nossa comunidade nesta situação. A questão é fundamentalmente uma questão política e de tensão geopolítica e temos que guardar a evolução dos acontecimentos. Palavras do presidente do Governo Regional da Madeira em reação ao facto de a TAP estar oficialmente proibida de operar na Venezuela. A mesma opinião tem o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa. Sancho Gomes está em contacto permanente com os concelheiros madeirenses. Na articulação que tenho mantido com as nossas comunidades lá, quer com o movimento associativo, quer com os nossos concelheiros, o que eu aferi, e tenho mantido este contacto permanente nos últimos dias de forma bastante assídua, o que eu aferi é que a comunidade acompanha esta situação com alguma expectativa, mas mantém-se absolutamente tranquila a viver o seu cotidiano, indo trabalhar, mantendo os negócios abertos, os miúdos irem para a escola, portanto a vida continua regularmente na Venezuela, portanto não há de facto nenhuma situação de alarme ou social, portanto as pessoas continuam a viver normalmente na sua vida, sendo que, como é evidente, o principal constrangimento para as suas vidas neste momento tem a ver com esta dificuldade na sua mobilidade, que esperemos que seja uma dificuldade provisória e que se ultrapasse rapidamente. Sancho Gomes, em declarações ao Diário e TSF. Sobre o mesmo assunto, pronunciou-se esta manhã o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Paulo Rangel justifica e apoia a decisão por uma questão de segurança. A partir do momento em que há um alerta de que não há condições de segurança para haver voos que aterrem em Caracas, feita de todas as companhias aéreas, elas não podem ignorar isso. Ou seja, elas não podem, pura e simplesmente, fazer um voo e arriscar que haja um acidente em que morrem 200 pessoas, 300 pessoas. Quer dizer, eu não sei como é que isto não é explicado de forma muito clara, a dizer que aquilo que é natural é que, obviamente, a TAP, que até o fez só singularmente, isto é, voo a voo, tenha, obviamente, adiado ou suspendido esses voos enquanto há esta alerta, porque ela não pode ignorar. O ministro diz mesmo que seria irresponsável se a TAP ignorasse a decisão do governo venezuelano. Seria totalmente irresponsável, todos os portugueses percebem isto, depois de um alerta de que não havia segurança, de que os voos não pudessem ser atingidos por objetos militares, estes voos tinham mesmo de ser adiados. Quer dizer, não há outra maneira. Eu julgo que não há ninguém em Portugal que sustente que uma companhia, perante um alerta credível de que as condições de segurança não estão reunidas, não suspenda o seu voo. Ainda assim, Paulo Rangel fala numa reação desproporcionada por parte do governo venezuelano. Uma reação que nos parece totalmente desproporcionada de retirar as autorizações a estas companhias, e em particular neste caso, que nos diz respeito é à TAP, para fazerem os seus voos. Aquilo que nós estamos a fazer é, com certeza, através da nossa embaixada, sensibilizar as autoridades venezuelanas para que essa medida é desproporcionada, que nós não temos nenhuma intenção de cancelar as nossas rotas para a Venezuela e que
que obviamente só fizemos por razões de segurança que, por todas as regras internacionais da aviação, nem sequer havia hipótese de não respeitar. Mas enfim, e portanto, esse diálogo com certeza que terá alguns frutos e portanto agora temos que aguardar. Declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros proferidas esta manhã na Assembleia da República, onde se discute o Orçamento do Estado para 2026. Ouvido pela TSF, o deputado do PS da Madeira no Parlamento Regional, o luso-venezuelano Carlos Fernandes, lamenta a atitude de Nicolás Maduro. O regime do Nicolás Maduro já tinha ameaçado que as companhias aéreas que não retomassem as ligações com a Venezuela durante esta semana iam ser proibidas, no fundo, poder ter ligações no futuro com a Venezuela. Isto é uma situação lamentável, a ameaça foi cumprida, a TAP é uma companhia importante para a nossa diáspora e isto é uma situação lamentável de um regime que quer ficar isolado do mundo e se fazer de vítima e coitadinho perante uma situação muito complicada no país. Muitas famílias portuguesas e sobretudo madeirenses querem vir passar férias à Madeira, que têm ligações com a nossa região, vão ser impedidas, porque não vão ter hipótese nenhuma de ver essas ligações retomadas agora no Natal, por causa de uma situação imprevisível por parte do regime do Nicolás Maduro. Já o grupo parlamentar do Partido Socialista já deu entrada de um voto de protesto contra a revogação pelo governo de Nicolás Maduro das licenças de voo da TAP para a Venezuela. Paulo Cafofo justifica a decisão. É um desrespeito inaceitável por Portugal e pelas comunidades portuguesas, nomeadamente a comunidade madeirense. Porque a comunidade madeirense, há décadas e décadas, contribui muito para o desenvolvimento económico, social e cultural daquele país da América Latina. E por isso é de respeitar claramente todos aqueles que escolheram a Venezuela para ser o seu país. E a TAP, ao não voar para a Venezuela, estamos a falar de muitos cidadãos, e tenho conhecimento de muitos deles, que queriam regressar à Madeira e não podem, e há alguns que são idosos e já com uma idade avançada. Temos famílias divididas, em que o marido está na Venezuela e a mulher e os filhos estão aqui na Madeira. Temos também madeirenses que têm os seus negócios na Venezuela e outros negócios aqui na Madeira e, portanto, não conseguem gerir porque não se conseguem deslocar e, portanto, é uma situação que afeta mesmo muita gente. Aumenta a inquietação entre a numerosa comunidade madeirense e portuguesa residente no país sul-americano, que já enfrentava semanas de incerteza devido à suspensão dos voos. A ocupação hoteleira na Madeira será de 75,9% no Natal e de 88,3% no fim do ano. Os dados vão ser atualizados a 9 de dezembro, em nova auscultação ao setor hoteleiro, mas Eduardo Jesus mostra-se para já satisfeito com o ligeiro aumento registado em comparação com 2024. Nós, em termos de ocupação para o período natalício, fizemos uma auscultação no dia 17 de novembro, portanto, com alguma antecedência, será atualizada no dia 9 de dezembro, mas nessa altura já tínhamos indicação que estávamos ligeiramente acima dos números do ano passado. E prevemos que nos dias 24, 25 e 26, portanto, Natal puro e duro, a ocupação possa rondar os 75,9%, mais 9 décimas do que o ano anterior. Para o fim do ano e à distância que nos encontramos, e apenas para o dia 30 e 31 de dezembro, temos a indicação de uma ocupação de 88,3%, que são mais 3 décimas do que no ano anterior. Natal, que é sinónimo de barraquinhas na placa central da Avenida Arriaga. Há comerciantes com negócios nas redondezas que se queixam do mercadinho, mas o secretário do Turismo garante existirem muitos que até agradecem. Essa é uma dinâmica que é interessante, da mesma forma que que as pessoas podem ter essa opinião. Existem outros comerciantes que nos agradecem de fazermos um mercadinho, porque, acima de tudo, o mercado de Natal é a possibilidade de chamar pessoas ao Funchal que de outra forma não viriam permanecer algumas horas ali. E quando se deslocam para o mercado ou quando saem do mercado, aproveitam para fazer compras, para ver montras, para visitar outros estabelecimentos e por isso há aqui uma indução económica que é natural pela presença
da procura que ali se verifica. Quanto ao processo de escolha e seleção de empresários que vão ficar com uma das 25 barracas, Eduardo Jesus garantiu total transparência. Decorre de um processo perfeitamente claro, baseado num regulamento que é conhecido e que é dado público, em que as pessoas se inscrevem, têm determinadas categorias, para cada categoria dessas existem determinadas vagas, são preenchidas com um processo de prioridade para quem dispõe da marca Madeira. Por isso, quando nós temos que compreender, o mercado tem 25 casinhas e penso que o maior mercado que nós tivemos até hoje, mas tem que haver critérios, e os critérios estão definidos, porque é a melhor forma de nós esclarecermos quem é admitido e quem não é admitido, e também das pessoas compreenderem essa mesma decisão. E por isso, aqueles que lá participam porque se inscreveram cedo, porque cumprem o regulamento que está estabelecido, porque se enquadram nas categorias e porque dispõem maioritariamente da marca Madeira. Isto é um aspecto muito importante. Nós temos que priorizar estas entidades. Quanto ao fim de ano, serão 58 postos de fogo que vão encher o céu de luz durante 8 minutos. Sobre o tema, o secretário regional do Turismo diz que a tradição vai se manter, apesar das queixas de muitos tutores de animais. Fomos confrontados já com essa preocupação, inclusivamente existia quem defendesse que o fogo não tivesse som e que fosse um espetáculo sem impacto sonoro, o que é naturalmente uma grande diferença em relação à tradição que nós temos hoje em dia. Também existia já nessa altura uma recomendação que eu volto a fazer. Eu tenho essa situação particular em casa, portanto há animais que convivem mal com o fogo, o melhor é se aconselhar com o respectivo veterinário e há formas saudáveis, controladas pela medicina, de fazer com que esses animais não padeçam tanto com o efeito do fogo. Eu tenho essa situação, como refiro, com um cão lá em casa, e o cão é seguido pelo veterinário para nesse dia estar mais calmo e não sofrer desse impacto com a mesma sensação. Portanto, há aqui maneiras de nós nos adaptarmos às circunstâncias e de levarmos a efeito essa sensibilidade que tem que existir. O orçamento é de 4.600.000 euros para este Natal. As luzes acendem no dia 1 de dezembro às 7 da tarde. E por falar em luzes, a Avenida do Mar e das comunidades madeirenses permaneceu às escuras desde a noite de quarta-feira, situação que só terá sido resolvida ao amanhecer desta quinta-feira. Moradores, comerciantes e utentes dos transportes públicos aperceberam-se da falha. Uma testemunha contou ao diário que passou pelo local ontem à noite e hoje de manhã, antes das 7 horas, e que inicialmente pensou tratar-se de algo normal, mas acabou por saber que a artéria esteve assim durante toda a madrugada. Segundo outros relatos recolhidos no local, não é a primeira vez nos últimos dias que se verificam problemas semelhantes. Nas paragens de autocarro, várias pessoas queixaram-se da falta de iluminação, que deixou toda a área numa escuridão total ao longo da noite. O líder parlamentar do Juntos pelo Povo criticou hoje o modelo da nova plataforma eletrónica do Subsídio Social de Mobilidade. A apreciação de Elvio Sousa surge depois da visita do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, à região, que não trouxe alterações ao sistema. Os cidadãos da Madeira e do Porto Santo vão continuar a ser fiadores do Estado e a ter de adiantar 400, 500, 600 euros para viajar dentro do próprio país. E está confirmado também que a plataforma eletrónica, que segundo o Ministro entrará em vigor a 7 de janeiro do próximo ano, os residentes continuarão a pagar a totalidade do valor do bilhete de avião para então depois receber o valor do subsídio social de mobilidade, que dizem que será 1 ou 2 dias úteis depois. Elvio Sousa vai mais longe e acusa PSD e CDS de terem enganado a população. Não foi isso que nos prometeram e não foi isso que os responsáveis políticos prometeram aos madeirenses e porto-santenses. Eu recordo que o que foi dito
é que esta plataforma iria permitir o desconto imediato. Responsáveis, membros do Governo, deputados do PSD. Portanto, na prática, nós estamos a ser enganados pelo PSD no Governo da República, estamos a ser enganados pelo PSD e o CDS no Governo Regional e com os cúmplices deputados do PSD e CDS nesta Casa. Estes senhores fizeram crer aos madeirenses que essa tal plataforma eletrónica milagrosa iria permitir pagar apenas a diferença do valor. Mas foi uma mentira, foi um engano. O Juntos pelo Povo acusou o Governo de manter encargos injustos no subsídio social de mobilidade. Ora, Miguel Albuquerque acredita que será possível pagar apenas e só o valor da viagem? Acho que sim, acho que vai ser possível. Acho que é uma questão da plataforma informática funcionar. Como vocês sabem, há sempre uma questão que é importante também estarmos atentos, que é a necessidade dessa plataforma também garantir a segurança processual para evitar as fraudes, como já aconteceu, aliás, aconteceu na Madeira e nos Açores, já há um conjunto de fraudes, e é preciso ter algum dinheiro, que este é dinheiro do contribuinte, no fundo, não é? Palavras de Miguel Albuquerque proferidas esta manhã. A auditoria às contas de São Vicente estará pronta dentro de 8 meses. Uma garantia deixada ao Diário pelo novo presidente da Câmara Municipal, José Carlos Gonçalves. Estamos a fazer os procedimentos, provavelmente daqui a 8 meses, 8 meses, provavelmente. Portanto, também sabe que é um trabalho demoroso que vai ser efetuado. Portanto, isso é um compromisso que nós temos com os vicentinos e, portanto, também temos de saber o estado das coisas, para amanhã não nos acusar da gente prometer e não cumprir. O autarca já passou os olhos por alguma documentação, por isso quer ver esclarecidos acordos desconhecidos e faturas sem cabimento nos mandatos do PSD. Processos pendentes de urbanismo, faturas por pagar sem cabimento e não requisitadas. Apoio aos bombeiros extraordinário para o ano de 2025 no mandato de 32 mil euros, portanto, que também é uma surpresa para nós, que o anterior executivo não pagou. Temos para 2026 mais um acordo feito em janeiro, que vai haver um acréscimo de 116 mil euros sensivelmente. José Carlos Gonçalves, eleito pelo Chega na entrevista ao jornalista Vítor Hugo, promete governação sem discriminações nem amiguismos, determinado em acabar com o clima de medo. É por isso que eu fui candidato, porque acho que era aqui um déficit democrático, as pessoas poderem falar. E comigo todos podem falar. Eu sempre falei, portanto, penso que foi uma das situações que me levou a ganhar as eleições, mas é o respeito que a gente tem de ter com todos e falar com todos e não discriminar ninguém. Era um clima do medo. E isso é o que, neste momento, acho que ninguém tem medo de falar. Acabamos com medo. E esse medo era incutido por quem? Era quem estava no poder. João António Garcês. Ele e mais alguns. O autarca detectou déficit democrático, mas também falhas na passagem de testemunho em São Vicente. Cumprir as promessas é ponto de honra para o edil, que tem a polémica Estrada das Ginjas entre as obras prioritárias. Nas obras prioritárias, logo é número 1. Nós contamos com o Governo Regional, porque é uma obra do Governo Regional, para abrir, e, portanto, que já está rasgado nas serras aquela estrada há mais de 50 anos e, portanto, nós pretendemos que... Está pronto para enfrentar os ambientalistas e os ecologistas? Todos. Dou exemplo. Há outras estradas que estão feitas no Conselho, por exemplo, a estrada da Encomiada, e não há, por causa disso, qualquer problema. O que nós pretendemos é que tenhamos mais um escape. Portanto, nós pretendemos ter, a nível de socorro e uma saída alternativa. José Carlos Gonçalves, numa entrevista para ler hoje na edição impressa do Diário. Um cruzeiro de 14 dias pelas Ilhas das Canárias e a Madeira terminou de forma trágica para um passageiro do navio Mein Schiff 7, que sofreu uma doença súbita, fulminante, quando passeava pelo Funchal. Um grupo de passageiros aproveitou a pernoita na capital madeirense para conhecer a cidade. O momento de descontração tornou-se um pesadelo quando um dos turistas do cruzeiro, um homem de 48 anos, de nacionalidade austríaca, sentiu-se mal e caiu prostrado
sem reação. O alerta ao Serviço Regional de Proteção Civil foi dado ontem à noite por um amigo da vítima que se encontrava na Rua do Favila. Quando os meios de socorro chegaram ao local, encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória e já não conseguiram reverter o quadro. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a recolher elementos. A causa da morte será devidamente apurada em sede de inquérito e depois encaminhado o processo para as autoridades consulares da Áustria através da mediação dos operadores.